Glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Na última vez que eu estive aqui, parece até que eu vim, né? Eu fiquei 2 semanas fora. Uma em retiro aí com os homens da igreja e outra eu fui pregar em outra igreja, né? Fui devolver a gentileza ao pastor Valmir Cohen, que esteve aqui nos abençoando. O problema é esse, você convida as pessoas, aí a pessoa quer que você vá lá também. E eu não sou muito chegado não, sabe? Eu sou o pastor da igreja local, eu quero sempre estar na igreja mesmo. Eu estava brincando com o irmão essa semana, né? Eu sou meio fominha mesmo. Abriu a porta, eu quero estar aqui dentro para pregar para vocês, né? Eu não sou um pastor intermunicipal, nem internacional, menos ainda intergaláctico. Então, eu sou chamado para essa igreja e eu acho que meu ministério está aqui mesmo. Mas a última vez que eu estive aqui, pregando, que nós estivemos aqui falando sobre Mateus, né? Nós falamos sobre a cura, né, daquele endemoniado cego e mudo, e a blasfêmia dos fariseus contra Jesus, dizendo que ele curava ou expulsava demônios, no caso, curava pessoas ou expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, né? Ou seja, dizendo que aquela era uma obra satânica, e Jesus os repreendeu duramente, mas também disse, olha, toda blasfêmia contra o homem, o Filho do Homem, vai ser tolerada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. E nós estivemos falando sobre isso, que é uma coisa sempre muito difícil da gente compreender, não é? Eu compreendo, de certa forma, a dinâmica de Deus em relação a isso, em relação ao seu povo, porque aquele que crê no Senhor Jesus e recebeu a vida de Cristo em si, ou seja, tem em si a vida eterna, ele também, como no ato do novo nascimento, ele recebeu em si o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Algumas pessoas dizem, não, o Espírito Santo habita sobre a igreja. Não, o Espírito Santo claramente, biblicamente, nós individualmente somos templos do Espírito Santo, e então ele habita em cada um de nós. Então, como posso eu conhecer a Deus, né? Como posso eu ser cheio do Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo e a sua obra e ainda assim blasfemar contra ele? Então seria um pecado imperdoável, mas que eu acho que o crente não pratica de fato, porque senão, de outra forma ele não poderia sequer se dizer dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente prestar atenção nessas coisas. E, como consequência daquele momento tenso, né, onde Jesus foi acusado de fazer as coisas pelo poder de Satanás, né, vamos dizer assim, em consequência a isso, ou em continuação a isso, é que está o texto que nós vamos ler hoje aqui. Então, eu estou lembrando disso para quê? Para que a gente entenda o fluxo desse momento, né, e das palavras que o Senhor Jesus proferiu. Então, ele repreendeu aqui os fariseus e os escribas, né, que eram pessoas versadas na lei, que eram pessoas que conheciam bem a palavra de Deus, ou pelo menos deveriam conhecer bem, e que estavam, obviamente, por questões de inveja, por questões de ciúmes, por questões que eram alheias à vontade de Deus, estavam aqui dizendo que a obra de Deus, atribuindo a obra de Deus, na verdade, a Satanás, né? Com o intuito de difamar Jesus, eles atribuíram a obra que estava sendo feita, que era uma obra, obviamente, milagrosa, mediante o poder do Espírito, no poder de Deus, na vontade de Deus, atribuindo ela a Satanás com o intuito de difamá-lo por causa obviamente, da maldade nos seus corações, por causa da impureza nos seus corações, por causa da inveja, né, dele estar tendo, então, essa proeminência. Então, em seguida, Jesus, então, ele profere esse texto aqui que nós vamos ler, e assim, então, isso está dentro desse contexto anterior, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus lá em Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 em diante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Deus Santo, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela palavra de Deus, que chegada a nós é para nós inesgotável fonte de sabedoria e caminho para a salvação, caminho de salvação e caminho de salvos também. Então, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que tu venhas manifestar-te por meio dela a nós, ó Senhor. Ensina-nos mais sobre ti, ó Pai, te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vivemos numa época, numa sociedade, onde a palavra, ela não tem muito valor. As pessoas não confiam nas palavras umas das outras, e esse processo de não confiar nas palavras, na palavra uns dos outros, né, essa coisa de não confiar na palavra uns dos outros, nos leva, muitas vezes, a um entendimento que palavras são coisas sem importância, né? Nós temos muita gente que o que diz não se pode escrever, né? E nós vivemos num tempo em que o culto à celebridade, digamos assim, procura divulgar ou procura dar voz a gente que não tem, às vezes, nenhum conhecimento sobre aquilo que está falando. Você já deve ter assistido algum programa de televisão em que eles entrevistam pessoas sobre várias coisas e, às vezes, eles botam lá no meio um artista, uma celebridade. O cara nunca parou para pensar naquilo, ou nunca estudou aquilo, mas ele vai emitir uma opinião e a opinião dele é interessante, é muito importante. Você vê uma propaganda na televisão e aí você vê um ator, geralmente, não é? Falando sobre um produto que provavelmente, ou que muito provavelmente, ele não tem o mínimo conhecimento de como ele é produzido, não é? Quais são os seus elementos e quais são os seus princípios ativos ou coisas parecidas. Mas o cara, ele empresta a sua imagem, não é isso? A uma sociedade, ele empresta a sua imagem a uma empresa ou a um produto ou a uma firma, uma empresa de publicidade, ele empresta a sua imagem porque a sua imagem confere credibilidade, porque é uma imagem familiar às pessoas. E então aquela pessoa, ela goza de uma certa credibilidade entre uma boa parcela da sociedade, simplesmente porque o seu rosto lhe é familiar e simpático, porque afinal de contas é um personagem simpático geralmente. Ninguém bota aquele vilão, aquele cara que todo mundo odeia, que ninguém quer da novela ou do filme ou do programa, né? Ninguém bota ele para ser esse agente de propaganda, mas geralmente, né, aquelas pessoas que cativam ou cujos personagens são, digamos assim, simpáticos. E aí você dá àquela pessoa o status de quase um familiar ou de uma pessoa que pode lhe dizer o que é bom e o que é ruim. E aí então você vê um vendendo carne de uma fábrica, não é? Aí depois você vê esse escândalo todo aí de que aquilo era um mar de podridão. O cidadão, inclusive, era sócio, porque para fazer propaganda ganhou, né? E é assim. Palavra pouco importa, mas a gente atribui credibilidade a um produto, toma emprestada a credibilidade de uma pessoa que também não merecia credibilidade, porque você não sabe quem ela é de fato e ela não é autoridade nenhuma no assunto, né? Então, isso é o que geralmente é feito. E as pessoas, muitas vezes, aceitam essas palavras e rejeitam outras palavras sem pensar. E as palavras não têm muito valor. O que foi dito fica por não dito, e aí depois você fica sem saber de fato o que é valioso. Nós vivemos num mundo assim, em que o culto à celebridade distorce o valor da verdade. E aí, então, pega lá uma pessoa, às vezes um jovenzinho, um ator jovem, 20 e poucos aninhos, nem sabe falar direito, só sabe papagaiar aquilo que escreveram no texto, ou seja, é um bom imitador, e como todo bom imitador, um bom mentiroso, né? E aí então ele sabe mentir a respeito daquilo e aí passa para nós. Bom, nós vivemos nesse mundo onde a palavra não vale 2 centavos, e na hora que você for cobrar uma pessoa dessa, não, eu só estava vendendo um produto, era o meu trabalho.
era o seu trabalho. E aí você prostituiu, né? Vendeu a sua honra, vendeu a sua imagem, você vendeu a sua fiança, afiançou, e agora você não tem responsabilidade nenhuma. Esse é o mundo que a gente vive. Portanto, palavra não vale quase nada. Mas no mundo espiritual não é assim. Para Deus não é assim. Aquilo que nós falamos tem importância capital, fundamental. Aquilo que nós falamos fala muito sobre quem nós somos. Nós temos que nos lembrar que tudo que foi feito mediante palavra. Para Deus, palavra tem poder, ou seja, palavras são valiosas, porque a palavra de Deus é poderosa. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua voz, pela sua palavra. Ele ordenou e foi feito como ele ordenou. Disse Deus, lá no princípio, está isso direto. Disse Deus, e como ele disse, foi feito. Então, palavras no reino de Deus, palavras para Deus, com quem nós teremos que lidar não só a vida toda, mas no porvir também, e principalmente no dia do juízo, palavra para Deus é coisa muito importante. E aqui nós vemos mais uma vez pessoas falando da boca para fora, falando coisas sem refletir. Nós vimos pessoas falando coisas sem prestar atenção nas consequências graves que as suas palavras têm. E Jesus os advertiu sobre isso. E aqui então ele continua ensinando sobre isso. Ou você faz da árvore boa, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. Primeiro conceito, né, aqui, que é um conceito muito simples e natural, muito natural, né? O Senhor nos dá um exemplo natural. Ele diz, olha, é da natureza de uma árvore produzir um determinado fruto. Então, quando você vê aquele fruto, você diz, bom, isso pertence àquela árvore. Você não imagina, não é, que uma banana vai sair de um pé de alface, a menos que você não conheça nada sobre a origem da banana. Tinha um personagem na televisão, muito tempo atrás, que era uma ironia a um ministro, né? Um programa desse de humorismo, e eu achava muito engraçado, realmente, até porque eram épocas de outro tipo de humor, né? E colocaram, na época, o ministro da Fazenda, que era, obviamente, um economista, para ser ministro da Agricultura. Então, fizeram um deboche com ele, num programa de televisão, né? E ele dizia, e quando perguntavam para ele, o que o senhor acha sobre a produção agrícola do Brasil? Olha, ele falava assim, olha, eu fico muito feliz, muito satisfeito quando eu vejo aqueles macarronais balançando aos ventos, e eu sei que ali está o trabalho, né? Então, aquelas árvores repletas de melancia, árvores imensas, né? Óbvio que macarrão não é fruto, né? Mas melancia é, e aqui eu volto ao meu exemplo. Não conhecer a natureza de uma coisa, né? Ou, se você não conhece a natureza de uma coisa, você, quando recebe o fruto daquilo, você muitas vezes não sabe dizer, né, do que se trata. Mas se você vê uma melancia, você sabe que não nasceu de uma bananeira, mesmo você sendo uma pessoa urbana e não dada à agricultura. Você sabe que uma melancia não nasce numa palmeira. Você sabe que um pé de alface não veio pendurado numa árvore frondosa. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. A árvore não pode dar algo que seja diferente da sua natureza, é isso que Jesus está dizendo. A natureza de uma pessoa determina o fruto dela, o resultado daquilo que ela faz, aquilo que ela produz. A natureza de uma pessoa determina a sua produção. Se a nossa natureza for má, então nós vamos produzir coisas más. Se a nossa natureza, não é, for boa, ou melhor dizendo, melhorada em Cristo Jesus, nós produziremos os frutos típicos dessa natureza. Lá em Gálatas, né, fala-se sobre o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, meus irmãos? Vamos lá. Eu não vou citar na ordem não, porque eu estou toda hora me embanando nessa ordem, mas amor, alegria, paz, não é isso? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses são
o fruto, o resultado, a produção, o que se produz a partir de uma pessoa cheia do Espírito Santo. As obras da carne são o produto natural daqueles que não são cheios do Espírito, vivem na carne. Então Jesus diz, olha, a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz bom fruto, mau fruto, desculpem. E aí ele chama aqueles homens de raça de víboras. Por quê? Porque eles agiam de um modo enganoso. Parecia que eles produziam bom fruto. Quando você vê uma cobra, uma víbora, né, você imagina logo um animal que ataca a traição. Não é a realidade do pobre animalzinho, que geralmente ele está na beira do caminho, a pessoa passa perto, ele leva um susto e morde, mas a fama que ele tem é essa. Então, quando você fala raça de víbora, está falando de alguém que, parecendo tranquilo no seu lugar, ataca, né, com veneno e ataca traiçoeiramente. Eles ali, o que Jesus está dizendo aqui é que espantava ele que aquelas pessoas, sendo más no seu coração, pudessem falar coisas boas, que não eram da sua natureza. Essa é a diferença entre os seres humanos e as árvores. As árvores, elas não mentem, elas dão o que têm. O ser humano, às vezes, parece capaz de dar outra coisa. O ser humano, às vezes, pode enganar o outro com palavras que não são da sua natureza, mas que ele, sabendo que atendem aos anseios do outro, ele vai dizer. Árvores não mentem. Aliás, animais geralmente não mentem, o ser humano mente. Mas ele ainda assim não pode, né? Aquele que conhece a natureza das coisas, discerne as coisas, aquele que conhece a natureza de Deus, aquele que tem em si a natureza de Deus, ele discerne as coisas não pelo entendimento da carne, mas pelo entendimento do Espírito. Meus irmãos, nós, povo de Deus, temos que pedir muito sobre os dons espirituais. E quer uma dica? Peça a Deus, Senhor, me dá discernimento de espírito. Às vezes a gente negligencia isso. Mas eu tenho que pedir a Deus para Ele me ajudar, para Ele me dar sabedoria, para Ele me dar entendimento, para Ele me dar esse dom de discernir o Espírito, porque o ser humano mente, porque o ser humano disfarça, porque o ser humano muitas vezes age como víbora, porque o ser humano muitas vezes é venenoso na sua palavra, ele fala uma coisa, mas ele tem outra intenção. Então, o que aprender disso? Em primeiro lugar, ninguém vai enganar o Senhor. Então, que as palavras dos seus lábios, né, sejam tiradas do bom tesouro do coração. Que nós sejamos pessoas interessadas em fazer a vontade de Deus, o que é bom. Amém? Para quê? Para que as minhas palavras sejam compatíveis com o meu coração. Porque eu poderei enganar alguns, mas eu não poderei enganar a Deus, diante de quem eu responderei no último dia. Não é isso? Por outro lado, eu preciso de discernimento de espírito, porque nem todo mundo anda no mesmo caminho que aquele que anda com Cristo anda. Muitos existem muitos, e devem ser a maioria, eu acho que são, né, que andam pelo caminho da sua própria carne, da sua própria natureza. E eles mentem contra a sua natureza, mas nenhuma mentira prosperará. Não é isso? Nenhuma mentira vai durar para sempre. Tem aquele ditado, né? Você pode enganar muitos por pouco tempo, mas não pode enganar sequer poucos por muito tempo. Né? É verdade, a mentira sempre vai ser descoberta. Né? Não há nada, a palavra de Deus diz, não há nada que esteja oculto que não esteja para ser revelado. Não é isso? Não há nada oculto que não vá ser revelado. Então, é importante a gente ter esse cuidado com as nossas palavras. Por quê? Porque o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau tira coisas más. E as nossas palavras, elas devem expressar, elas sempre expressarão em algum momento aquilo que é o nosso coração. Jesus estava falando sobre aqueles homens, por quê? Porque eles ensinavam coisas espirituais, eles ensinavam a palavra de Deus, mas o coração deles estava contaminado. E é por isso que num dado momento, eles acabaram mostrando quem eles eram de fato. E como mostraram isso?
ao verem algo que todos viram como obra de Deus, todos perceberam que era um milagre, que era uma obra de Deus, que era uma coisa que o Senhor tinha feito, eles disseram apenas por facção no seu coração, eles disseram, não, isso veio do demônio. Sem nenhuma razoabilidade de argumento, eles disseram isso. Naquele momento, eles mostraram quão mau era o seu coração. Eles estavam apenas agindo por ciúmes, sentimento faccioso, por inveja, né? E acabaram externando. Né? E gozavam de uma autoridade entre o povo. E talvez muitos tenham concordado com eles naquele momento. Né? Mas o Senhor Jesus disse, olha, de toda palavra frívola, palavra irresponsável, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Porque nenhuma delas passará despercebidamente da presença do Senhor. O Senhor sabe muito bem, né, tudo aquilo que nós temos dito e quando o que nós dizemos expressa a realidade do nosso coração ou não. Amém? Agora tem outros aspectos aí sobre essa questão da palavra que nós temos que valorizar. Lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 3, aliás, o capítulo 3, assim, do versículo 1 até o versículo 12, principalmente, é o capítulo 3 inteiro, mas do versículo 1 até o versículo 12, é um bom tratado para a gente entender, né, os problemas da palavra, da língua, mas eu quero ler só a partir do versículo 7, diz assim, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele falou aqui de uma outra coisa interessante, pois toda espécie de feras, né, pode ser domada pelo ser humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então quer dizer que mesmo sendo eu um cristão, um crente, alguém que ama Jesus, a minha língua está incontida e eu não posso domá-la? Como homem eu não posso domar, mas o Espírito de Deus pode domá-la em mim. Porque um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio, né? E dominar sobre mim é também e principalmente dominar sobre as minhas palavras. Como homens, como seres humanos, nós não podemos conter a língua, mas no poder do Espírito Santo a língua pode ser contida. E nós podemos tomar cuidado e aprender a tomar cuidado com o que nós falamos, não no nosso poder pessoal, mas no poder do Espírito Santo. O que Tiago fala aqui, ele fala sobre maledicência nesse pedaço aqui. Ele fala, olha, não é com a boca, com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele está mostrando isso como sendo algo surpreendentemente incoerente. E dentro dessa sutileza que ele está dizendo, às vezes a gente não pode compreender muito bem, mas todos nós sabemos muito bem o que é falar mal. Em algum momento, nós acabamos falando mal de alguém. E o que nós precisamos pensar sobre isso, falar mal de alguém, não é apontar um fato negativo que esteja acontecendo. Falar mal, aqui no caso, né, eu estou dizendo sobre falar algo que seja infamatório, algo que você não tem prova, não tem elemento, não tem condição de afirmar, não foi um fato, e você ainda assim fala, profere, deduz. Muitas pessoas têm esse problema. Elas olham uma ação de modo externo, sem conhecer os detalhes daquela ação,
quais foram as motivações, quais foram as implicações e os fatos ali dentro estabelecidos, e ela profere um juízo. Ah, fulano não devia ter agido assim. Como é que você pode dizer sem conhecer os detalhes das coisas? Nós temos sempre que pensar que todo e qualquer julgamento que nós fazemos é parcial, é falho, porque nós não conhecemos os elementos todos. Isso aí de vez em quando solta dentro da igreja. E aí vem alguém, olha a ação de um irmão ou de um grupo de irmãos e, sem conhecimento de causa, profere opinião a respeito daquilo e às vezes negativa e infamatória. E nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque isso no nosso meio, né, o Tiago aqui, ele fala, né, ele diz que a língua é fogo, ele fala um pouco antes, versículo 6, ora, a língua é fogo, né? A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta ela mesma, em chamas pelo inferno. Tiago tinha um jeitinho meio direto e duro de falar, né? Mas ele está falando aqui que a língua é incendiária. E quando a gente fala mal, quando a gente fala fora do contexto amparado pela palavra de Deus, quando nós não cuidamos das nossas palavras, quando nós proferimos opinião a respeito de outros, opinião negativa a respeito de outros, principalmente sem conhecimento de causa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar criando um incêndio, arrumando um incêndio. E como pastor, eu sei muito bem o que é andar atrás, apagando incêndio. E apagar incêndio, meus irmãos, é especialidade da casa. Andar atrás de um e de outro, dizer, não, peraí, calma, não é bem assim, não é, calma, peraí, vamos pensar de outro jeito, vamos olhar por outro ângulo, vamos tentar encontrar um lugar de paz, uma situação em que a gente possa expressar a misericórdia e não um juízo pessoal. Porque todos nós somos muito, todos nós, eu também, somos muito rápidos em condenar e tardios em exercer misericórdia, mas mas rapidamente queremos que misericórdia seja exercida sobre nós quando nós falhamos. E queremos fugir do juízo. Mas lembra do que Jesus disse? Com a medida que você medir, você será medido. E não é só no porvir, no dia do juízo final, não, você é medido até por aqui mesmo. Porque já que Deus é bom, já que Deus é Pai, Ele permite que a gente queime a língua, muitas vezes, para que a gente aprenda a tomar cuidado com ela. De vez em quando parece que o Senhor tira aquela... Sabe quando você vai botar um doce ou alguma comida e você bota aquela telinha assim por cima para proteger, né? Eu não sei como é que chama aquilo. Bota um filó assim em cima para proteger, porque as moscas ficam doidas para vir em cima, né? De vez em quando parece que Deus tira, aí vem toda a sorte de mosca em cima de você, passear em cima de você, né? Você se sente um cadáver putrefato, porque tudo que é ruim veio em cima, na mesma hora, né? E às vezes é uma oportunidade para a gente aprender, porque muitas vezes nós mesmos tiramos a cúpula de outras pessoas e deixamos que o mal venha sobre elas. Lá atrás nós lemos sobre isso, Jesus falando, se vocês soubessem o que é misericórdia, quero e não sacrifícios, não teriam condenado a muitos inocentes. É isso aí. A igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus, os servos do Senhor, eles não devem estar à procura de justiça, devem estar à procura de misericórdia. Não à procura de exercer justiça ou juízo, mas de exercer misericórdia. Porque todos a uma pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, em algum tempo, erramos. E será muito melhor que recebamos misericórdia do que juízo. Então, quando você vira o erro do seu irmão, seja misericordioso. Ser misericordioso não é ser omisso, mas muitas vezes significa tratar do erro e do problema de modo educativo, ajudando o teu irmão a não errar mais, a ver onde ele errou e a não errar mais.
Mas muitas vezes o que cobram de mim como pastor é justiça. Pô, pastor, fulano está fazendo isso, não vai dar. Filho, eu não sou o porrete de Deus. E se eu for, eu vou distribuir para tudo que é lado. E vou acabar batendo em mim mesmo também. Eu não sou o cacetete de Deus para distribuir borrachada e paulada nos outros. Eu estou aqui como pastor. Pastor não bate, pastor orienta, pastor mostra onde estão as águas de descanso, pastor leva aos pastos verdejantes, pastor tange as ovelhinhas com uma varinha suave. A vara suave não é para bater, é para, oi, é por aqui, oi, é por ali, ops, volta. Entende? É um trabalho às vezes, meus irmãos, que de vez em quando eu digo assim, Senhor, tem outra coisa melhor que eu posso fazer no seu reino, não? Eu confesso, meus irmãos, que isso às vezes me cansa. Cansa mesmo. Às vezes eu digo assim, puxa vida, eu podia ser outra coisa, né? E ainda assim ser crente. Podia sentar na igreja e ouvir outro pastor falar. Seria muito bom para mim. Porque pelo menos eu ficaria com a melhor parte. Mas a gente não faz o que a gente quer fazer, a gente faz o que a gente foi chamado para fazer. Amém? É isso? Aí toda vez que me bate isso, é como, assim, literalmente é como se eu sentisse que Deus dissesse assim, tá bom, tá ok, tá bem, já te escutei, agora vai lá e continua. Você viu o que ele fez com Elias? Ah, Senhor, todos deixaram, me perseguem, eu achei que agora que... E aí Deus, tá bom, Elias, vai lá, unge Hazael, rei da Síria... E continua, Elias. A gente tem que agir, meus irmãos, tendo em vista que todos nós somos servos do Senhor. Cuidado com a sua língua. O nosso Senhor nos tem tratado com extrema misericórdia. O nosso Senhor trabalha conosco para nos restituir ao seu caminho. O nosso Senhor trata conosco, nos levando aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Cuidado, meu filho. Cuidado, meu irmão. Cuidado quando você proferir alguma coisa sobre outra pessoa. Lembra que todos nós erramos em algum momento e que nós precisamos de misericórdia, não é? E não devemos exercer justiça. Devemos tomar muito cuidado. Existem fatos. Um fato é um fato e a gente tem que lidar com ele. Mas que o juiz seja a palavra do Senhor, e não as nossas elucubrações e as nossas opiniões e os nossos achismos. Se alguém roubou, e isso é um fato, então a palavra de Deus ensina sobre roubar e qual é o problema. Mas o caminho, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro pecado desses que de natureza, né? Assim, que causa mais problemas para as pessoas, mas sempre o caminho do Senhor é o caminho de buscar o pecador, de trazer arrependimento ao pecador. Arrependimento no sentido do Senhor arrazoar com ele, para ele então arrepender-se e retratar-se ou corrigir o seu erro. Se nós pedirmos justiça, temos que estar preparados para ser tratados com justiça. Sendo eu um homem injusto e imperfeito, eu não quero ser tratado com justiça. Eu quero ser tratado com misericórdia. Sendo você uma pessoa igualmente injusta, imperfeita, não deve querer ser tratado com justiça. Deve querer ser tratado com misericórdia. Então, a chave de você ser tratado com misericórdia é você tratar com misericórdia. Com a medida que você medir, vão te medir também. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado quando você censurar algo que você não sabe. Cuidado quando você for emitir opinião sobre uma coisa que você não investigou. Cuidado quando você for falar alguma coisa reprovando alguém, né, de um modo contundente. Né? Cuidado. Porque de toda palavra irresponsável, né, de todas as palavras da nossa boca, nós daremos conta no dia do juízo. A sua palavra tem poder, não no sentido de ser um poder da mente,
Não no sentido da neurolinguística, né? Que eles dizem por aí isso. Não, se você ficar... Não, eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso. Todo dia levante e diga, eu vou ter sucesso. Aí você vai ser bem sucedido. Pai do céu. Se fosse isso, filho, então era só você decorar um mantra, né? Eu vou ter sucesso, sucesso eu terei. Eu vou ter sucesso, sucesso eu terei. E aí você seria bem sucedido. Eu não acho que as pessoas que praticam essas coisas são bem-sucedidas. Né? Mas a nossa palavra, ela acima de tudo, né? Ela tem poder de machucar as pessoas. Ela tem poder de corromper caminhos, ou tem poder de consertar caminhos, de curar pessoas, no sentido, né, das suas emoções, dos seus entendimentos errados, ou de ensinar o bom caminho. É o poder da influência humana. Não é um poder místico sobrenatural, mas o poder da sua influência. Nós somos influenciáveis e nós influenciamos uns aos outros. Né? Que as palavras da sua boca, dos seus lábios, né, sejam palavras que edificam. Amém? Para que você mais possa influenciar para o caminho do Senhor do que para o caminho da perdição. E quando você errar com as suas palavras, seja humilde de reconhecer. Porque sempre haverá perdão para o quebrantado de espírito, para aquele que assume o seu erro. Pode não haver perdão humano, mas sempre haverá perdão em Deus para aqueles que assim fizerem. Amém? E o que nós devemos querer, em última análise, sempre é ser aprovados naquele dia. Não pela exatidão dos nossos atos, mas porque nós demos continuidade ao ministério de Cristo de reconciliação dos homens com Deus e de nós mesmos também com a vontade de Deus. E a misericórdia é a vontade de Deus. Senão, ele não teria dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? A Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, cuida de fazer tudo certo, né? De ser o melhor possível nos teus atos e de ter misericórdia com aquele que erra. Porque a sua vez vai chegar, né, de errar. Você entra na fila todo dia e às vezes entra rapidinho. Às vezes você é o primeiro da fila no erro do dia. Né? Às vezes nós somos os primeiros da fila, a gente já começa errando. A nossa vez vai chegar. Então que na nossa vez, né, nós possamos obter misericórdia e que quando nós estivermos do outro lado e formos apreciar os atos de outra pessoa, que nós possamos também exercer misericórdia. Amém? Então, cuidado com a tua língua, cuidemos da nossa língua. A língua é fogo, né? E se você souber semear boas palavras, você certamente vai colher bons frutos também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quando a gente fala de palavras, quando a gente fala de errar nas palavras, acho que todos nós percebemos o quanto nós somos falhos. O quanto, quando nós estamos chateados, nós erramos com palavras duras. O quanto, muitas vezes, nas nossas conversas particulares, nós somos contundentes com as nossas palavras. Senhor amado, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Senhor, a dominar sobre o nosso falar. Enche-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai amado, de tal modo, ó Senhor, que não haja espaço de pronunciamento, Senhor, para a nossa carne, ó Deus. Que cheios do Teu Espírito, ó Senhor amado, nós possamos falar, ó Senhor, aquilo que nos vem da mente de Cristo, e não da mente humana, ó Senhor, não do entendimento humano, que muitas vezes, ó Senhor amado, muitas vezes, ó Senhor, procede do maligno, ó Deus. Porque, conforme está escrito, ó Senhor amado, em Tiago, capítulo 3, também,
A sabedoria humana, quando nós não estamos agindo segundo o Espírito Santo, muitas vezes essa sabedoria nossa, ela não desce lá do alto. Ela é terrena, ela é animal e até mesmo demoníaca. Então, Deus Santo, que nós possamos ter, ó Deus, essa comunhão espiritual contigo. Amar, buscar a tua presença, amar, ó Senhor amado, amar, ó Deus, a comunhão com o teu Espírito. Buscar dia a dia, ó Senhor amado, entendimento na tua palavra. Buscar dia a dia, Senhor, quebrantamento aos teus pés, ó Senhor. Reconhecendo diante de ti, Senhor, que nós sem ti nada podemos fazer. Senhor, que nós troquemos o nosso julgamento, a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver as coisas, pela tua maneira. Que nós olhemos o mundo, Pai, não com os nossos olhos, mas com os teus olhos, ó Deus. Sob a tua ótica, sob o teu ponto de vista, Senhor. Que nós olhemos os fatos da nossa vida, Pai, pelo teu ponto de vista. Que aprendamos isso, ó Senhor, na tua palavra e na comunhão contigo, Senhor. Na devoção no Espírito Santo. Deus Santo, ensina-nos, ó Senhor. E transforma-nos, ó Pai amado, até o ponto, ó Deus, que nós hajamos não por entendimento próprio, mas com a mente de Cristo. Seguindo a tua sabedoria, a sabedoria que desce do alto. Porque de nós, ó Senhor amado, na nossa natureza caída, bem nenhum pode prover de nós. Pode vir de nós, pode ser provir de nós. Então, Senhor amado, em nome de Jesus, te pedimos isso, Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Dá-nos sabedoria no falar. Dá-nos domínio sobre as nossas palavras. Para que as nossas palavras, ó Senhor, sejam compatíveis com a tua obra em nós. Para que ao abrirmos a boca, ó Pai amado, a nossa palavra seja como a tua voz também. Que as nossas palavras sejam compatíveis com a tua palavra. Que o nosso coração ande no ritmo da tua vontade, do teu querer, Pai. Para que assim, ao abrirmos a boca, o que saia de nós seja aquilo que traz para ti honra, glória, louvor, aquilo que traz para os demais entendimento, compreensão, consolação. Sejam esses, ó Senhor amado, os frutos apresentados pelos nossos lábios. Aquilo que é bom, aquilo que procede do alto, aquilo que expressa a misericórdia e o amor, dos quais temos sido alvos. Graças te damos, Senhor. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.